Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje com mais um react ao programa da ESPN Linha de Passe, que vai falar tudo sobre o Corinthians e, é claro, este jogo que trouxe emoção e trouxe tudo aquilo que a torcida espera ver num jogo do Corinthians. Hoje nós vamos ver aí nesta goleada, este chocolate do Corinthians para cima do Argentino Júnior, os olhares técnicos e opiniões dos comentaristas da ESPN. Vamos ver aí lance a lance, gol a gol. Vamos saber o que poderia ter sido feito diferente, o que poderia ter sido melhorado e, é claro, as finalizações. Vamos saber as opiniões técnicas dos comentaristas a respeito das finalizações que poderiam ter levado o Corinthians a muito mais do que foi feito. É claro, não estamos aqui para reclamar, só agradecer e agora é só festa, pois nós sabemos que na Sul-Americana é o único time que vai classificado à próxima fase. E eu gostaria de saber a sua opinião, o que você achou do jogo de hoje, quem mais se destacou no jogo e, é claro, as suas opiniões sobre as escolhas do técnico Antônio Oliveira. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Tudo bem que era o Flamengo, né? Mas esse Corinthians de hoje já foi bem diferente, hein? Qual é o verdadeiro Corinthians, Calçade? Olá, William. Olá, companheiros. Olá. O verdadeiro Corinthians é esse aí mesmo, que um dia vai bem, outro vai mal. É porque ele vive desses polos. Ele vive de oscilações. Né? Ele é capaz de fazer um ótimo jogo coletivo contra o Fluminense, que reuniu um jogo coletivo e com individualidades também aflorando, mas é uma combinação que é muito difícil para o Corinthians a gente encontrar isso de uma forma mais consistente. E hoje foi um Corinthians que totalmente diferente daquele confronto. Claro que é um time de outra dimensão que a gente está buscando, né? O Argentino Júnior, a equipe é muito modificada. Então esse time, por exemplo, não tinha nada a ver com o time que fez na semifinal da Copa da Liga Argentina contra o Vélez. O Vélez foi nos pênaltis, o Vélez seguiu para a final contra o Estudiantes e perdeu também nos pênaltis. Então você vai para um jogo super importante, você vê que só tinha 3 jogadores daquele confronto no jogo de hoje. Porém, você mesmo, a gente conversando na redação, nós vamos dar uma olhada no Vélez que enfrentou o Corinthians. O Argentino Júnior. O Argentino Júnior que enfrentou o Corinthians na Argentina com um time bem modificado, reserva, tinha 9 jogadores hoje. Então, o que aconteceu? Eles acreditaram que aquele Corinthians que eles receberam, entenderam, viram a fragilidade, poderia ser batido pelo mesmo Vélez. E assim, o mesmo Vélez veio jogar, o mesmo Argentino, fiquei com o Vélez na cabeça, o mesmo Argentino Júnior veio jogar na arena, e aí o Corinthians teve algo que é raro, o aproveitamento das oportunidades. O Corinthians passa 1, 2, 3, 4, 5 para aproveitar uma. E ele foi letal hoje nisso. E o primeiro gol foi bem interessante, com algo que a gente nunca vê no futebol brasileiro, que é o aproveitamento da regra do impedimento. Tem uma cobrança de falta, verdade. O Romero fica numa posição de impedimento. A mesma jogada foi tentada depois em outras ocasiões. É preciso ter posição e participação para configurar impedimento. Ele só tinha posição, não teve participação, e assim saiu o gol do Yuri Alberto, porque isso atrapalha um pouquinho a defesa, né? Acho que não ajuda a defesa, mesmo o jogador estando numa situação de impedimento. Mas é uma vitória que dá ao Corinthians a possibilidade de classificação, só o primeiro passa, tem que vencer o Racing em casa, no próximo jogo, uma vitória em casa classifica o Corinthians. Agora a missão é o Brasileirão, até lá. Hoje o Racing venceu o Nacional por 2-1, por isso vai vir com a vantagem na Arena Corinthians, vantagem do empate aí, para disputar com o Corinthians essa primeira colocação aí do grupo. O Corinthians está vivo na Sul-Americana e, como falou o Calçade aqui, André, essa questão do aproveitamento do ataque do Corinthians hoje. Só no primeiro tempo foram 11 finalizações, é o 4º jogo com mais finalizações do Corinthians num determinado tempo. Teve 17 contra a Ponte Preta, 13 em 2 partidas e agora contra o Argentino Júnior, 11 finalizações, contando só um tempo do jogo. E é uma coisa curiosa, né? Porque o Corinthians no Campeonato Brasileiro, por exemplo, boa noite, William, boa noite, amigos, uma ótima noite a todos. Em 6 partidas tem 3 gols. Só que esses 3 gols foram marcados no mesmo jogo, que é o jogo contra o Fluminense. Verdade.
Na Copa Sul-Americana a situação é diferente, mas o Corinthians também não é um time tão generoso do ponto de vista dos gols e hoje desandou a fazer gols. Embora tenha goleado o Nacional em casa, né? Isso, a situação é Isso diferente por isso, mas é no mínimo interessante que isso esteja acontecendo. Interessante no sentido de despertar a curiosidade. É claro que não é bom, era muito melhor, seria muito melhor que o Corinthians tivesse um desempenho ofensivo mais linear, digamos assim. Hoje o Corinthians abriu o placar com 8 minutos, mais ou menos, e até então o time mais confortável em campo era o adversário. E de forma muito clara. O Corinthians não tinha chegado, não tinha levado perigo ao gol do Argentino Júnior em nenhum momento, até a cobrança de falta do Fagner, falta que ele mesmo sofreu, no que foi provavelmente a primeira descida que o Corinthians conseguiu fazer. E aí, como disse o Calçade, é uma jogada ensaiada para confundir a marcação. Não deveria acontecer, né? Porque as defesas deveriam estar acostumadas a esse tipo de coisa. Aparentemente, a do Argentino Júnior não está. E o Yuri Alberto fez um gol. Os 2 gols seguintes foram praticamente entregues pela defesa Presentes do Argentino Júnior ao Corinthians, muito bem aproveitados. Sim. E ali, né, quando o jogo foi para o intervalo, o Corinthians já tinha uma posição muito boa para se sentir bem no jogo e fazer o segundo tempo bem melhor que fez. É lógico que você jogar com 3-0 é uma coisa, com 0-0 ou perdendo o jogo é outra. O time do Corinthians não tem ainda confiança necessária para mostrar para o seu torcedor que ele também deve confiar, mas resultados como o de hoje, é claro que ajudam para pelo menos o ambiente ficar melhor. A gente viu na transmissão o Antônio Oliveira, na hora do 5º gol, comemorando demais, um tipo de celebração diferente até pela intensidade, o que mostra que as pessoas no Corinthians esperavam uma atuação como essa e principalmente gols em maior quantidade como o Corinthians conseguiu marcar. É verdade. Claro que, levando em consideração a diferença entre os 2 adversários, estou falando do Flamengo do final de semana e do Argentino Júnior hoje. Mas é um Corinthians que muda, inclusive, taticamente de um jogo para outro. Antônio Oliveira foi muito criticado pelas opções que teve contra o Flamengo. De 5. Exatamente. E hoje ele acertou o time para esse jogo contra o Argentino Júnior, né? Voltou com 2 zagueiros. Exato. Tudo bem, William? Boa noite a você, Calçade, Jean, ao André. Boa noite. Boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que o Corinthians começa a fazer algumas coisas no nível razoável. E foram essas coisas que deram ao time a vitória de hoje. O Corinthians é um time que, de maneira razoável, consegue marcar a saída de bola em algumas partidas. Contra o Fluminense fez muito bem. Sim. Noutras, não. Respondendo a sua pergunta da abertura para o Calçade, o Corinthians, ambos os jeitos de jogar, bem e mal, são desse Corinthians. A ideia, creio eu, do seu treinador é que o jeito com desempenho melhor prevaleça em algum momento, por mais tempo. Sim. Nenhum time joga bem sempre, né? E que as oscilações diminuam. E o Corinthians é um time que gosta de jogar em direção ao gol. Não é um time, pela característica dos jogadores e pelo que conseguiu nos seus bons momentos de trabalhar a bola. Então a gente vai ter sempre ali o Wesley aberto de um lado, o Romero do outro, podendo jogar um pouco mais para dentro. Quando tem o Yuri Alberto, que também tem velocidade por dentro, o Romero um pouquinho mais aberto mesmo, fechando. Se eventualmente jogar o Gustavo pelo lado, é velocidade por ambos, o Romero provavelmente é o cara que joga mais por dentro, para encostar também ali, para fazer o trabalho com os jogadores. O Garro atua um pouco mais solto, né? O Ranieri e o Bidon viraram titulares da equipe. Depois eu quero falar do Bidon, porque aos pouquinhos ele chegou, fez vários jogos como titular, hoje e parece que já se... desculpa, claro, André. Quando o Ranieri está, é outro time, né? Facilita, inclusive, você não tem que jogar com os 3 zagueiros, Isso, né? Exato. A minha impressão é que a escalação escolhida pelo Antônio Oliveira no jogo contra o Flamengo, ela estava condicionada pelas ausências. O que você pode fazer diante de um time como o Flamengo, precisando do resultado como estava, até por uma questão de ambiente, manutenção do trabalho e tal. Você vai para o Maracanã para tentar se defender, né? E ele tentou, só que o Corinthians não foi capaz. Então, a partir do momento que o Corinthians consegue fazer essas coisas, esse jogo agudo em direção ao gol, e se tiver uma bola aérea bem trabalhada, e isso já chamaram a atenção sobre uma jogada que surpreende o Argentino Júnior, o time vai somar pontos durante a temporada, vai conseguir competir em alguns jogos, em outros vai ter mais dificuldade. Contra o Flamengo, é muito mais difícil você sustentar a marcação
seja com linha de 5, linha de 4, eu não vou entrar no detalhe do jogo passado, mas você olha os jogos dos times do Tite contra equipes com linha de 5, o Tite sofre mais. A ideia era inteligente, a execução não foi boa, como os próprios jogadores e o treinador falaram depois da partida. Então, eu acho que isso está sendo construído, é um período ainda de preparação da equipe, apesar de a gente já estar em maio, né? Então, perto do que era no começo do ano e do que está agora, eu acho que tem uma evolução. Vamos ver o que acontece de agora em diante. Olhando o elenco, Jean, é um Corinthians que ainda tem uma margem para trabalhar até chegar no seu teto ou não é muito mais que isso? Boa noite, William. Boa noite a todos. Boa noite. Eu acho que tem uma margem muito grande, sim. Até porque eu não achei, ao contrário de muita gente, essa maravilha toda o jogo de hoje. Eu acho que era um jogo... A palavra maravilha não foi empregada pelos seus companheiros não, antes. Não estou falando dos meus Eu também achei estranho que você ter feito essa afirmação logo na Você acha que eles abertura. estavam maravilhados? Esperei o meu momento, posso falar? Foi o último, inclusive, né? Exatamente. Quietinho. Então, Acho que assim... não coloque palavras aos bocas dos seus colegas, pode ser vontade. Calma. Tô brincando. Calma. Tô liberado Não, pra falar? tô brincando. Por favor, Seu Jean. calçado está revoltado com você, Jean. Eu não estou falando de vocês, para começar. Eu acho o seguinte, é claro que a margem de melhora do Corinthians é muito grande, acho que o jogo foi muito mais fácil até do que ele... É isso aí, galera. Este foi mais um vídeo. Como vocês viram pelos olhares técnicos e opiniões dos comentaristas, não podemos sair desse vídeo sem dizer: o Corinthians jogou muito. Poderia ter mudado algumas coisas, eu gostaria de saber a sua opinião. O que poderia ter sido feito para que o Corinthians acertasse mais finalizações, porque o Corinthians dominou completamente este jogo e poderia ter feito bem mais do que fez. Porém, 4-0 é um lance incrível, são pontos que o Corinthians precisava e vai fazer muita diferença nessa Sul-América. Nós só temos a agradecer por cada jogador que fez a sua parte em jogo e fez o jogo que a nação corintiana gosta de ver. Hoje, o time do Corinthians entrou em campo e fez tudo que os torcedores gostam. Gostaria de saber a sua opinião, quais foram os melhores lances desse jogo, quem se destacou mais. E é claro, o que você achou do jogo? Deixe os seus comentários aqui, se inscreva no canal, curta o vídeo se você gostou das notícias que foram trazidas aqui. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, fui!